Bem-vindo a mais uma resolução de exercícios no Mãe Tire 10. Antes de ler essa preciosa questão, que essa questão é muito legal, eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque você deixando seu like isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, beleza? Então vamos para mais uma questão. Em geral, a força de atrito cinética que atua quando há movimento relativo entre duas superfícies é menor do que a força máxima de atrito estático, que atua quando não há movimento relativo. Um parênteses, pessoal, quando ele fala isso, é só você imaginar, por exemplo, a geladeira da sua casa, ou sei lá, qualquer coisa assim que esteja no chão, né? Para você poder tirar por exemplo, a geladeira dessa casa e entrar em movimento, você precisa de ser uma força muito maior do que quando a geladeira já está em movimento. Quando a geladeira já está em movimento, você não precisa de tanta força, porque ela já saiu do movimento. Então, o que ele está falando aqui é que a força de atrito estática máxima ela é maior do que a força de atrito dinâmica, né? Quando a casa já está em movimento, tá? Então, continuando, né? Logo, se quisermos que um bloco deslize sobre uma mesa com velocidade constante, geralmente teremos de diminuir o valor da força aplicada sobre o bloco, assim que ele começa a mover-se. Foi exatamente a situação que eu passei para você. A geladeira estava parada, a força de atrito estática ali é alta, aí quando você movimenta a geladeira, a força de atrito diminui. Na hora que a geladeira sai e entra em movimento, a força de atrito diminui, tá? Embora a transição da força de atrito estática para a de atrito cinética pareça abrupta, não é instantânea. De fato, o atrito cinético entre superfícies não lubrificadas a baixas velocidades é produzido por um processo de prende e desliza, estando o deslizamento mais relacionado com o rompimento inicial da condição estática. Esse prende e desliza repetitivo que provoca um rangido no movimento relativo entre duas superfícies não lubrificadas. Por isso, o pneu canta durante uma derrapagem em pista seca, as dobradiças enferrujadas produzem um chiado e o rangido de um giz num quadro de escrita provoca um som desconfortável. O gráfico a seguir mostra o comportamento da força de atrito em função do tempo que atua em um bloco de 5 kg que se encontra inicialmente em repouso sobre uma superfície rugosa e horizontal. O bloco é empurrado por uma força externa paralela à superfície com intensidade variável, que aumenta no decorrer do tempo. Os coeficientes de atrito estático máximo e dinâmico entre o plano e o bloco valem, respectivamente, 0,4 e 0,3. Beleza, então ele estava aqui explicando como é que funciona a questão da força de atrito estática, né? Quando ele entra em movimento, a força de atrito cinético dinâmico, e ele dá aqui os coeficientes de atrito estático máximo e o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui, ó. Aqui está o gráfico que ele tinha falado, né? Então percebe assim, ó, essa parte do gráfico aqui, essa primeira reta relaciona a força de atrito estática, tá? A força de atrito estática é exatamente essa parte aqui do gráfico, né? Tipo, se você empurra, né, com uma força, né, uma força F, ele vai te empurrar com uma mesma força F aqui, estática, né? Porque as forças são pares de ação e reação, né? Mas beleza, ele deu aqui o gráfico, o tempo, né? Uma força em função do tempo. E a partir das informações julgar os itens. Beleza. Pessoal, aqui esse ponto aqui, ó, é a força de atrito estática máxima, tá? Exatamente nesse ponto aqui. Daqui para cá, há uma queda aqui da força de atrito porque ele começa a entrar em movimento. Esse pedaço aqui, ele está acelerado. Ele acelera, entra em movimento e depois ele fica com essa força constante aqui, que é uma força de atrito dinâmica, que percebe, a força de atrito dinâmica, pessoal, ela é menor do que a força de atrito estática máxima, beleza? Por isso que eu falei da questão da geladeira. A geladeira parada, ela aguenta até essa força de atrito estática máxima aqui, ó. Quando você entra em movimento, ó, cai e ela vai para uma força de atrito dinâmica que é menor do que a força de atrito
estática máxima, tá bom? Então vamos lá. Sabendo disso, letra A. Caso a força aplicada no instante inicial sobre o bloco tenha intensidade 10 newtons, ou seja, alguém vai aplicar uma força de 10 newtons no bloco, o bloco permanecerá em repouso. Para a gente poder saber isso, a gente precisa calcular a força de atrito estática máxima, que é a maior força de atrito, né, com ele ainda parado, beleza? Então vamos lá. Sabendo que o coeficiente de atrito estático é 0,4 e que a massa é 5 kg, a força de atrito estática máxima é dado como μ estático vezes a normal, tá? Essa normal aqui, pessoal, é numericamente igual ao peso do bloco, tá? Imagina o bloco numa superfície horizontal aqui, né? Beleza? Então a força de atrito máximo vai ser igual ao μ estático, que é 0,4, e a normal é numericamente igual ao peso. Então vou colocar assim, vezes a normal por enquanto. Vou colocar aqui que a normal, ó, a gente tem o peso do bloco, né? E para baixo, e a normal que vai surgir aqui para cima. Essa normal é numericamente igual ao peso aqui no plano horizontal aqui, tá? Então, como a normal é igual ao peso, a gente sabe então que o peso é mg. Logo, a normal vai ser igual ao peso. Como o peso é massa vezes gravidade, a massa é 5, vai ficar 5 vezes a gravidade, que é 10. 5 vezes 10 dá 50, o peso 150. Então, a força de atrito estática máxima vai ser igual a 0,4 vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, então vezes 50. Tá? 0,4 vezes 50 dá 20 newtons, pessoal. Essa aqui é a força de atrito estática máxima que ele aguenta. Beleza? Agora vamos analisar o seguinte. Imagina alguém empurrando essa caixa com uma força externa aqui, ó. Alguém empurra aqui para a direita. Na hora que você empurra ela para a direita, vai surgir uma força de atrito aqui estática. Imagina ele ainda parado, tá? Você aplica uma força externa e aí ele, ainda parado, gera uma força de atrito estática no sentido contrário. Beleza, tranquilo. Vamos imaginar a situação que essa força de atrito externa seja de 1 newton. Ou seja, alguém vai empurrar com 1 newton aqui. Se alguém empurrar com 1 newton essa caixa, lembrando que a caixa aguenta no máximo quantos newtons de força de atrito estática? Ela aguenta no máximo 20. Se alguém empurra com 1, a força de atrito estática vai ser 1, pessoal. Beleza? Porque lembra que a força de atrito estática máxima é o máximo que ela aguenta, mas se você empurrar com 1 newton, ela vai devolver 1 newton. Ela aguenta no máximo 20. Então, se aqui na força de atrito estática for 1, né, vai ser 1 lá. Agora, se a força de atrito estática for 5, né? Se a força de atrito estática for 5, a força de atrito vai ser 5 newtons. Ah, tá. Então, se ele aumentar a força de externa aqui, a atrito aumenta, tá? Por quê? Porque a atrito estática máxima aguenta no máximo 20. Se eu aumentar para 10 newtons, a força de atrito estática aumenta para 10, porque ela aguenta 20. Então, quem aguenta 20 aguenta 10, né? Beleza. Se você aumentar para 18, a força de atrito estática vai ser 18. Se você aumentar essa força aqui para 20, a força de atrito vai ser 20, que é exatamente a estática máxima. Ah, tá. Percebe, então? O cara empurra com uma força e devolve a mesma força. Só que ele só vai conseguir devolver no máximo até 20. Acima de 20, esse bloco não aguenta e ele entra em movimento. Tudo bem até aqui? Então ele fala assim, ó, caso a força externa aplicada no instante inicial sobre o bloco tenha intensidade de 10 newtons, o bloco permanecerá em repouso? Sim, porque eu mostrei para você que se você aplicasse 10 newtons, a força de atrito estática seria 10 e a resultante vai dar 0. Logo, a resultante dando 0 aqui na horizontal, você vai perceber que o bloco não vai entrar em movimento e ele continua em repouso permanente. Beleza? Então, o item está correto, tá, pessoal? Então é isso. Vamos agora para a próxima questão. Próximo item, né? Letra B. Entre os instantes T1 e T2, o bloco é acelerado. Pessoal, entre esse instante e esse é exatamente o momento... Aqui não é a força de atrito estática máxima, bem aqui, é exatamente o momento que ele sai da força de atrito estática máxima e ele começa a ganhar velocidade, ele sai do repouso e vai para a força de atrito dinâmica. Que assim, é aquele movimento tipo da geladeira, né? Você vai empurrar a geladeira e quando você começa a empurrar a geladeira, ela acelera para ela sair do movimento, porque ela estava parada, ela precisa acelerar, né? Ela precisa acelerar, ela precisa sair do movimento, entrar em movimento. Então, se ela sai do repouso e entra em movimento, ela ganha uma aceleração.
tá? Então, entre o instante T1 e T2, exatamente esse movimento onde ele sai do repouso e vai para o movimento, né? E aí a gente tem que o bloco está acelerado. Então, a passagem da força de atrito estática máxima para a força de atrito dinâmica, que é daqui, ocorre em movimento acelerado e o item está correto, tá, pessoal? É isso mesmo, tá? Show! Letra C. Ao aplicar-se uma força constante de intensidade 50 newtons sobre o bloco, ele adquire uma aceleração de intensidade 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar alguns dados, né? A gente descobriu que a força de atrito estática máxima, o máximo que ele aguenta parado, era de 20. A gente sabe também que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3. E a gente também sabe que a normal é igual ao peso. E a normal aqui está dando 50 newtons. Beleza. Mas a gente não sabe ainda a força de atrito dinâmica. Quando ele está em movimento, eu quero saber a força de atrito dinâmica. Beleza? Se o cara aplica uma força de 50 newtons externamente e a força de atrito estática máxima é 20, com certeza essa força vai ser maior do que o 20 e ele vai entrar em movimento. E aí, quando ele entra em movimento, passa a atuar a força de atrito dinâmica, não mais a estática máxima. E a força de atrito dinâmica é menor que a força de atrito estática máxima. Portanto, eu preciso calcular a força de atrito dinâmica, que é a força de atrito quando ele está em movimento. Só que o cálculo da força de atrito dinâmica é igual ao cálculo da força de atrito estática. A única diferença é que aqui eu vou colocar o μ dinâmico, que é o coeficiente de atrito dinâmico quando ele já está em movimento, né? Dinâmico de movimento. Então vai ficar, força de atrito dinâmico vai ser igual a o μ dinâmico é 0,3 vezes a normal, que é 50, 0,3 vezes 50, 15 newtons, tá? Então, a força de atrito aqui é de 15, tá? Então, imagina uma força externa de 50 com uma força de atrito de 15. Qual aceleração vai girar quando isso acontece, né? Vamos lá, se a gente tem a força externa de 50, né? Então, eu coloquei aqui no lugar da força externa 50. A força de atrito dinâmica aqui agora é 15, né? É 15 que a gente calculou aqui. Então, a gente tem uma força de 50 para a direita com 15 para a esquerda. Como a normal anula com peso, só sobrou essas duas forças na horizontal. Então, a força resultante, que é massa vezes aceleração, a gente vai atuar no bloco, ó, vai ser isso aqui, vai ser a maior menos a menor. Quem é maior? 50 ou 15? 50, né? Então, vai ficar a maior menos a menor, porque elas tá subtraindo esses vetores, né? Porque eles estão em sentidos contrários, né? Então, a força resultante é uma subtração, vai ficar maior, 50, menos a menor, que é 15, é igual a massa do bloco, que é 5, vezes a aceleração. Então, vamos lá. 50 menos 15 dá 35. 35 é igual a 5A. 5A é igual a 35. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o A vai ser igual a 35 dividido por 5. A é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Então, o item está errado, né? Não é 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração seria de 5 metros por segundo ao quadrado. O item está errado, beleza? Então, vamos para a letra D. Para que o bloco adquira velocidade constante, a força aplicada deve ser reduzida em relação ao valor que possuía no instante imediatamente antes de iniciar o movimento. Beleza? Isso é correto, né? E vamos verificar aqui, né, a ideia, né? A força resultante sobre o bloco tem que dar zero, né, pessoal? Quando que a força resultante dá zero? Ela tem duas possibilidades para dar zero aqui. A primeira possibilidade é ele estar em repouso permanente, tá? Aqui, ó, é repouso permanente, tá? Não é qualquer tipo de repouso, tá? Esqueci de colocar aqui mais informações, mas é repouso permanente. Ou ele tem que estar em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, essa aqui é basicamente a primeira lei de Newton, né? Que diz que o corpo com força resultante zero, ou ele está nessas duas condições, ou em repouso permanente, ou em movimento retilíneo uniforme. Para quem não lembra, movimento retilíneo uniforme é movimento com a velocidade constante, tá? Velocidade constante é o valor, a direção e o sentido da velocidade serem o mesmo em todos os momentos. Tudo bem? Então, sabendo disso, pessoal, vamos analisar então aqui o seguinte, ó, movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante. Se a força de atrito dinâmica é 15 newtons, para ele estar em movimento retilíneo uniforme, a força externa tem que ser 15 também. Concorda comigo, pessoal?
a força externa tem que ser 15 para a resistência dar zero. Senão ele não vai estar com velocidade constante. Beleza? Só que a gente tem que lembrar que a força de atrito estática máxima era 20. A força de atrito estática máxima era 20. Então, realmente, se você está na força de atrito estática máxima, ele ainda parado, e o corpo entra em movimento, eu preciso reduzir a força que eu apliquei, né, para chegar numa força menor do que a estática máxima, né? Então, a força que eu apliquei, lembra que você aplicando 1 Newton, gerava 1 Newton, 2 Newton gerava força de atrito de 2 Newtons. Quando era 20 Newtons, gerava uma força de atrito de 20 Newtons, não é? Se eu aplicava 21 Newtons, aí ele vai entrar em movimento e a força de atrito vai ser de 15. Só que para a gente poder manter velocidade constante, eu tenho que abaixar a força com que eu estou empurrando. Não posso empurrar com 21, senão vai ter aceleração. Eu teria que empurrar com uma força de 15, com a mesma força de atrito, para fazer com que esse corpo não gere uma aceleração e aí o movimento seja com velocidade constante, tá? Então, você vê que eu precisaria realmente reduzir a força, como a força de atrito reduziu para 15, eu teria que reduzir a força com que eu aplico também no bloco para não deixar acelerado. Então, no caso aqui eu aplicaria 15 newtons, né? E a força externa seria 15 newtons. Tudo bem? Então, o item aí está correto, né, pessoal? Mas é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, achou legal, então dê o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E é isso aí, galera. Grande abraço e até mais.